Muito bem, nós iniciamos hoje mais um podcast do Instituto Contos Ancestrais, o podcast Tecendo Ideias. Eu sou o Faruk. Eu sou Ana Carolina. Hoje a gente vai fazer um podcast de episódio especial sobre A Rainha da Neve. Porque nós vamos iniciar agora uma temporada nova nesse segundo semestre. A gente continua fazendo História Sem Fim. Ele vai continuar acontecendo, é uma literatura mais longa também, a gente está sem pressa de seguir, estamos digerindo também, né, tudo que a gente está se conectando ali com aquelas imagens, e a gente vai entrar nesse conto que, a princípio, a gente pensou, não, vamos fazer um episódio, e aí a gente falou, não, vamos dividir, vamos fazer dois, a gente fala das 3 primeiras histórias, e depois, porque ele é um conto também longo, que tem várias histórias dentro, são 7 histórias. E por fim, a gente decidiu que a gente acha que vai dar aí 7 episódios mesmo, cada um para uma história. Então hoje a gente vai falar só da primeira história, que é bem pequenininha, no começo da narrativa. A minha versão impressa é da Dark Side, tem umas ilustrações bem interessantes. A gente está com algumas outras versões online, que tem uma tradução do português de Portugal, a gente está com uma outra versão com português e inglês também, e a gente está meio que fazendo um paralelo, comparando essas versões e olhando um pouco também para as escolhas das palavras. A gente tem uma versão que é de uma professora antroposófica, né? Também, da Ruth Salles, fica disponível, né, no site Ruth Salles. Então essa também, a gente também está olhando para ela. E a gente porque a gente foi olhar para as versões que a gente tinha e a gente foi entendendo a necessidade de também olhar. A gente não lê dinamarquês, mas a gente olhou aí, eu cheguei a bater um olho ontem numa versão em francês, e a gente tem olhado versões, né, em inglês também. E é muito importante lembrar que as traduções às vezes vêm direto do dinamarquês, mas às vezes elas já vêm traduzidas de outra língua, né? Essa da Dark Side, por exemplo, ela vem do inglês. Então, na verdade, né, é um costume das publicações brasileiras a tradução vir do inglês, né? Dificilmente vem direto de algumas línguas que não são tão comuns, talvez, né? E isso é uma pena, porque a gente perde. Eu acho que a versão que a gente tá do português de Portugal, ela talvez venha do dinamarquês, porque tem bastante nota de rodapé, né? Que tá trazendo o nome em dinamarquês. E isso é interessante porque quando ele está trazendo alguns nomes bem típicos e até folclóricos, aí a gente consegue entender de fato se é o que está na tradução brasileira ou se tem um sentimento ou um significado um pouco mais peculiar que alguém daquela cultura entenderia melhor. Essa versão português de Portugal é uma edição de 2012. Ela é feita direto do dinamarquês e tem uma outra versão em português que eu acabei acessando recentemente, que eu gostei bastante, que é dividida em 2 volumes da Príncipes, e ela também tá com uma tradução bem legal para o português, assim, para uma coisa mais próximo da nossa linguagem atual também. Eu achei ela, né, bem interessante. Essa é de 2020, da Príncipes. A gente também fez um caminho, né, conversando e pesquisando e analisando para chegar nesse momento, e a gente, claro, né, consegue perceber aí que o Anderson, ele tem um viés religioso, católico, né, bem claro na narrativa dele. Ele vai deixar isso claro, né, ele não tem nenhuma intenção de que isso seja sutil.
E, ao mesmo tempo em que tem a sua beleza, tem também o seu a nossa crítica de que isso também direciona e acaba, às vezes, até modificando um pouco as imagens simbólicas que são mais arquetípicas e tradicionais. Então a gente até ficou pensando, uau, mas a gente vai falar, né? Será que tem a ver com a gente falar de um conto que traz tantas imagens dogmáticas, porque o problema não é elas serem religiosas, elas serem doutrinárias, né? Ao meu ver. E aí a gente acabou entendendo que sim, porque a narrativa tem muita coisa, tem todo um contexto de conto de fada muito bonito, tem toda uma imagem arquetípica, tem toda uma fundamentação na tradição oral, né, nas imagens simbólicas que o Anderson se apropria para escrever a história dele. Então a gente entendeu que sim, que a gente ia conseguir, a gente ia fazer esse esforço de olhar para a narrativa, entender essas imagens mais religiosas que ele está colocando, mas ia tentar analisar também, passando, né, delas e entendendo o que tem além ali dessa simbologia. E aí uma coisa que ficou assim muito forte na nossa tentativa de entender esse primeiro conto, que ele parece meio à parte, né? Ele parece ser um preâmbulo. Ele já começa, inclusive, dizendo: olha, isso aqui que eu vou te dizer, você só vai entender lá na frente, mas é assim que a coisa começa. Antes de entrar no conto, eu queria comentar o que você acabou de trazer, nessa questão do cristianismo do Anderson. E aí, é essa questão justamente, né? Então, por exemplo, ele insere, é isso que a gente consegue observar. A gente observa o imaginário folclórico, e até justamente o que a Ana estava falando, quando a gente pesquisou, a gente encontrou algumas bases possíveis de inspiração do Anderson num imaginário folclórico europeu. Né? Encontrou nos celtas possíveis paralelos, tanto da imagem da Rainha da Neve, desse ser da neve feminino, quanto até de conto de fada mais folclórico da oralidade mesmo, que tem uma narrativa muito parecida, que esse ser feminino que vai em busca de salvar o ser masculino que está aprisionado e por um ser das neves, né? Tem contos que falam que é um troll das neves, tem contos que é de fato a rainha das neves, etc. E aí, essa questão dele inserir, então ele insere conscientemente em seus contos essa moral e fé cristã que ele está tentando propagar, né? E então, por exemplo, a Gerda, ao longo do conto, ela reza e canta hinos. E os hinos são claramente católicos, cristãos, né? Ela fala: as rosas florescem, mas veremos o Cristo menino. Então, tem claramente esse símbolo colocado que não estava inicialmente num conto de fada da oralidade ancestral, né? Outra questão aí que aparece, que a gente vai falar ao longo, é essa questão do feminino acabar aparecendo de uma forma demonizada, como vilão, né? E isso não é o fato quando você entra em contato com os contos folclóricos dessa oralidade que tem essa rainha da neve ou que tem essa deusa da neve, esse ser do gelo. Ela não é necessariamente boa ou má, ela é uma força da natureza, por exemplo, que representa o frio e que vai trazer término e morte, mas também renovação, por exemplo, né? E aí, quando a gente vê um conto, ela fica claramente mais demonizada, ou ela fica mais no seu polo mais negativo, né? Então, não tem como a gente não ver isso e não enxergar isso lá e não trazer isso para a crítica. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Uhum.
Nas outras histórias também, que a Gerda, né, essa personagem menina que o Faruk cita, que vai resgatar o Kai, que é o outro personagem central, né, que é o masculino, é bem claro também a passagem do tempo nas estações do ano, né, que eles vão passando pelas estações, a gente vai percebendo quando é verão, quando é primavera, quando é inverno. E essa primeira história, ela tá um pouco isolada disso, ela tá fora desse tempo e espaço da Terra, né? E a primeira imagem, o primeiro ser que vai aparecer aqui, depois ele não vai aparecer mais, né? Mas ele é que dá meio que o pontapé inicial para o que vai acontecer. E ele, nas primeiras versões do Anderson, era descrito como um troll, e depois ele vai colocar como um Daevil, né, como um diabo, um demônio. E nas versões em português, muitas vezes a gente vai encontrar ele como um duende. E aí, pensar nisso é pensar também que as traduções vão para um viés moralizante e que também tem medo, né, de usar essa palavra e vão amenizar com um duende. E troll... Nesse caso, quando vai para o duende, eu diria que ela está tentando se afastar um pouco do viés moralizante, né? Porque ao invés dela trazer o peso de fato de ter sido usada a palavra diabo ou demônio, ela dá um recuo e vai para esse duende. Mas também tem essa questão da palavra originária lá do dinamarquês, né? Esse Daevil, que não é exatamente o demônio cristão, né? Então abre também essa possibilidade. Isso, ele é um tipo de um troll, inclusive quando usa troll diabólico, porque ele é um troll que tem essa personalidade muito forte. A gente às vezes tem a imagem aqui, né, no sul, do troll ser sempre grande e meio bobo, meio com uma cognição um pouco diminuta, mas nem sempre, né? O troll ele tem uma variação também, assim como as fadas, né? Tem vários tipos e vários locais. O troll também vai ter, e alguns são pequenininhos e bem astutos, né? E aqui no desenho deste livro, ela faz com um jeito meio de diabo cristão, né? Com esse rabinho, esse chifrinho e tal. Mas os trolls, eles não têm essa aparência desse demônio especificamente, né? Desse jeito. Mas quando a gente fala do duende, também talvez seja uma forma de aproximar do que a nossa cultura talvez conheça mais, porque o troll não é comum pra gente. Hoje, né, com toda a globalização e tudo mais, a gente tem, né, os desenhos de trolls que as crianças já gostam e tal, mas não era tão comum, né, até pouco tempo atrás. A gente sempre teve um imaginário um pouco mais ligado ao duende do que ao troll, né? E talvez esses trolls pequenininhos e mais astutos, mais arteiros, né, se eu posso dizer assim, eles talvez se conectem um pouco com essa imagem desse duende que a gente conhece, que também, né, tá nesse aspecto um pouco malévolo, né, que gosta de aprontar. Outra coisa sobre o duende é que aproxima do universo infantil, né? Porque quando uma criança vai ouvir essa história ou começar a ler essa história, é muito mais fácil de aproximar dela. Na leitura, o duende, que é um ser mais mítico, folclórico, se aproxima até um pouco da ideia do saci nosso. Do nosso folclore. Esse ser que não é necessariamente mal e não vai necessariamente te causar um mal profundo que te dê um medo, mas ele vai aprontar e ele vai causar algumas peripécias. Eu acho que é bem parecida essa ideia aí desse duende com o saci e que aproxima mais do imaginário infantil. É mais fácil da criança, é mais palatável para a infância do que eu trazer de vez um diabo. Sim, no entanto, esse diabo, ele apronta, ele vai pregar uma peça, ele vai, né, ele vai ter as suas artimanhas, só que ele vai querer mexer com Deus, né? Então aí vem esse
esse contraponto que talvez leve, né, mesmo que eu amenize com a palavra da Evel, que eu amenize com esse troll, com esse duende, ele tá fazendo aqui, né, esse paralelo Deus e diabo, como quando a gente eles... falou, é muito claro, né? Quando eles vão entrar em confronto aqui, confronto entre aspas, né? A gente vai trazer. Bom, para quem não lembra essa primeira narrativa, então, esse pequeno troll maléfico, ele cria um espelho mágico. E esse espelho mágico distorce as coisas belas, deixam elas feias, as coisas boas ficam más, e as coisas que já são ruins ficam maiores e mais intensas, né? Então ele tem esse poder, essa capacidade, e ele fica muito feliz, é quase um milagre, né? E é interessante usar essa palavra milagre, que é usado para coisas boas, né? Ele se vê produzindo um milagre, e aí ele começa a aprontar e usar esse espelho. E ele tem uma escola, ele não é uma pessoa qualquer, um ser qualquer, ele tem uma escola, e os frequentadores dessa escola, né, ficam encantados também com esse milagre, e começam a aprontar junto com ele, levar esse espelho para todos os lugares, até a hora que eles decidem aprontar com os anjos e com Deus, e subir ao céu. Então, né, é aí que vai chegar esse momento desse contraponto, né? Desse ser. E aí, se a gente já for direto para a ideia de que é o diabo mesmo, que é quem produz esse espelho, né? Que isso também está posto, está claro, né? Então, os aprendizes, né, esses seres, essas entidades que aprendem são tanto diabretes, né, são os súditos desse diabo, quanto são seres malignos que vão lá aprender nessa escola. Não fica... De qualquer ordem, né? Ele não põe com clareza, e até interessante por isso, né? E aí é isso, chega um momento onde eles estão tão felizes aprontando com esse espelho que chegou a hora de aprontar, vão pregar uma peça lá nos céus com os anjos e com Deus. E aí, quando eles estão nesse momento lá, provavelmente ali, né, naquela luta de quem vai fazer e tal, e passa para um lado, passa para o outro, o espelho cai. E ele cai, se quebra, estilhaça, né? E os cacos se espalham por toda a terra. Isso é muito interessante, né? Então a gente tem essa imagem. Aí acho que a gente pode trazer a forma com que a gente estava construindo a análise, né? A gente estava usando a fenomenologia goetheana, que a Ana tem um curso, inclusive em breve aqui no Instituto Contos Ancestrais também nós abriremos novamente esse curso, e temos um workshop, que é justamente o que a gente está estreando, que vai ter aí na prática, a utilização dessa fenomenologia. E aí a gente estava utilizando já o passo água que constrói... Então, mas aqui eu já estou pensando no passo água, porque como você já trouxe essa ida para os céus, essa quebra do espelho, eu já estou vendo a imagem, né? Então a gente imagina uma imagem de uma força que vai, como um vulcão que entra em erupção, né? Ou como o geyser, né? Que explode em água, né? Então uma força que vai vindo, vai crescendo, ela vem num crescente, e quando ela chega no seu ápice, ela explode, né? Ela estoura e volta a cair. Só que quando ela volta a cair, ela não volta naquela força que ela vinha, ela volta e, como uma chuva, ela pode molhar, ela pode atingir, ela pode chegar em tudo, né? Então, imagina essa imagem de um vulcão entrando em erupção, ou do geyser, daquela água que sobe, mas ela desce de novo. E quando ela desce, ela se espalha. E é isso que acontece nesse momento com o espelho que parte em 1000 pedaços e se espalha pelo mundo. Só para deixar claro, quando eu falei do passo, né, que são 4 passos, e o passo água não é o primeiro, né? Então eu estava aqui pensando, mas o primeiro é esse levantamento desses personagens, então meio que já está entregue aqui para vocês. E aí a gente aprofunda no curso, a gente olha, né, faz o caminho e trabalha juntos, né? Tem esse exercício de aprender a olhar fenomenologicamente
para as narrativas, né? Mas pensando nesse movimento, tem algo de cíclico, porque isso é algo que vai quando for acontecer de novo, né, ele vai ter esse mesmo ciclo. No entanto, na narrativa, a gente observa que eu não sei se vai acontecer de novo, e provavelmente não, porque eu não vou colar os cacos do espelho e tentar trazer ele de volta. Mas ele vai ter um contínuo, né? Porque esses cacos, esses estilhaços, eles vão se espalhar e vão continuar. E eles carregam em si o poder, o mesmo poder que o espelho inteiro tinha. Então, eles vão continuar fazendo com que as coisas belas fiquem feias e as coisas que já são ruins fiquem ainda piores. Porque aí que está a questão também dessa moralidade cristã aí colocada no conto, né? Então, eu vou fazer a analogia que para mim é muito clara, a meu ver, né? Então esse espelho é o pecado, né? Seria a tentação, e essa tentação, esse pecado, essa coisa negativa fica espalhada pelo mundo e todos nós estamos suscetíveis a acolhê-la, sem que a gente queira, só por nascer nesse mundo. Então isso é muito da fé cristã, né? Só por nascer desse mundo eu vou receber esse estilhaço que pode atingir os meus olhos e fazendo com que o meu olhar veja tudo da forma com que aquele espelho mostrava, tudo deturpado, tudo distorcido, ou pior ainda, que o estilhaço chegue no meu coração. E aí é muito mais difícil de resolver, porque dentro do coração faz com que as suas intenções, as suas ações também sejam más, não só o seu olhar. E é isso então, essa questão não necessariamente cíclica que vai começar tudo de novo, mas nesse contínuo de um constante, né? Ela está constantemente pulverizando a Terra e constantemente atingindo todas as criaturas. Inclusive elas atingem até lugares, né? Ele cita que atinge vitrais de janelas. Então, se você olha pelo vidro da janela, você também vai ver distorcido o que está do outro lado. E isso é interessante porque aí ele está trazendo até uma crítica social, né? Tem lugares da sociedade que, por você estar dentro ou fora desse lugar, você vai olhar de maneira distorcida para o resto das pessoas, o resto da sociedade e tal. Então, é muito interessante e, ao mesmo tempo, é meio artificial, a meu ver, né? Porque depois que a gente for analisar o conto como um todo, a gente tem uma outra questão aí da própria rainha com os personagens que não necessariamente precisaria desse preâmbulo aqui que ele coloca. Então, ele coloca um elemento a mais. Literariamente até interessante, ele está realmente construindo aí um ponto a mais na história que não necessariamente é encontrado nas narrativas semelhantes da oralidade, da ancestralidade, quando a gente busca essa Rainha da Neve. Não tem esse tom moralizante de salvar o coração do mal, de salvar esse olhar deturpado. Né? Não é exatamente isso que está quando a gente busca essa parte mais folclórica. Mas aqui no Andersen tem esse ponto também a mais. Nas vidraças, alguns estilhaços eram grandes e deles foram feitos vidraças ou mesmo óculos, né? Porque eram pedaços maiores e aí a pessoa usa ou coloca na janela e aí sempre que ela olhar, né, ela vai ter esse olhar também distorcido, mesmo que não esteja necessariamente no corpo físico dela, tá na matéria em volta, né? Eu já fiquei com uma interpretação outra, né? Que assim, não é que essa não exista, eu entendo e vejo que é isso que o Andersen tá trazendo aqui, mas fiquei muito com uma imagem assim do quanto esses estilhaços, eles entram na gente e formam,
né? Não só distorcem ações, mas formam caráter, né? Então, eu trabalho com a infância, né? Sou mãe hoje de uma criança pequena e fico vendo como tudo forma, né? Como tudo eles podem também sim nessa estrutura que está formando, né? E pensando nisso, fiquei com a imagem de que uma pessoa, mesmo que a criança não tenha recebido, mas uma outra pessoa que recebeu um estilhaço e enxerga coisas, enxerga o mundo através, né, desse estilhaço, e ela verbaliza. Então, ao verbalizar isso que ela está enxergando, ao rotular, né, e dizer isso é assim, isso é assado, e impondo, né, aquilo para um ser que ainda está em formação, mesmo que esse ser não esteja exatamente atingido pelo estilhaço, através do olhar do outro, da palavra do outro, da ação do outro, ela também acaba atingida, né, e também isso também pode afetá-la e estruturá-la. Então é quase como se esse contínuo, essa reminiscência, não só do estilhaço em si, que entrou e está ali, né, que a vida vai colocando nas pessoas, mas também na forma como essa pessoa expressa e reproduz isso que está afetando ela, também vai deixando, né, no entorno esse vestígio desse espelho que distorce as coisas. E aí tá, acho que o grande poder do conto de fada, né, das histórias ancestrais, porque ao mesmo tempo que tem. Então, vamos lá, tem essa questão que foi colocada pelo Andersen, que é a questão do espelho. Isso daí é algo que ele adiciona e constrói a sua narrativa com esse elemento também. Mas não tira do próprio poder do conto algo que já estava lá, né? Então, tem uma questão da Rainha da Neve com o menino e da menina que vai atrás de salvar esse menino, que de certa forma se deixa levar, se deixa raptar pela rainha. E eu acredito que aí, entrando nessa parte interpretativa que a Ana traz de alguém receber esse espelho, esse estilhaço, e aí acabar propagando isso para o outro, dentro do conto tem também o antídoto para isso, porque a aventura é justamente o antídoto, né? Nós estamos acompanhando o remédio, nós estamos acompanhando qual seria o caminho que a nossa psique tem que fazer para remediar, para curar, para sanar essa questão dupla, tanto desse rapto da rainha, do masculino, aí já entrando num lugar junguiano aí de análise. Então, quando esse masculino é raptado, o feminino é que faz a jornada de resgate. E ao mesmo tempo, no conto do Andersen, tem essa questão de, além do feminino fazer uma jornada de resgate do masculino, o feminino também está fazendo uma jornada de resgate do coração, da alma, da pureza. Então tem esse caráter duplo aí que aparece, e seja uma ou a outra, ele acabou usando a mesma jornada para o mesmo fim, no fim das contas. Uhum. Então, por mais que possa estar sim propagando e moldando, existe um caminho que é da ânima, um caminho que é do princípio feminino, que faz para resgatar esse masculino, para resgatar esse coração que se encheu de egoísmo, que se encheu de ódio, que se encheu de um olhar mesquinho do mundo. Eu acho que a última coisa que eu queria trazer, assim, as narrativas às vezes têm, né, aquele elemento que a gente vai chamar de Deus ex machina, né, que é inserido para resolver o problema que não tem solução, né, para não tá indo, então você insere aquele elemento e pronto, foi lá algo especial, né, que veio e resolveu o problema, né, isso é muito comum nas tragédias, no teatro grego, né. E aqui, na verdade, existe a solução e existiria tudo. A narrativa poderia existir só com a rainha, mas ele traz esse elemento a mais,
e ele insere isso no começo. Então tem uma outra coisa aqui que a gente talvez precise entender. Claro, ele queria colocar o elemento crístico, né, cristão, da forma como ele enxergava, sim, mas o que mais, né? O que mais será que a gente consegue alcançar aí na análise desse conto como um todo, conforme a gente for fazendo aí as etapas das histórias? Exato, e aí fica o convite para acompanhar os próximos episódios. Foi um episódio especial que a gente está se segurando para não analisar tudo, porque é difícil, mas ficam essa questão de ampliação do olhar. A gente falou um pouco do Anderson, falou um pouco da forma com que ele construía os seus contos. Que na análise literária é muito claro que ele fazia assim uma criação literária a partir desses contos ancestrais e folclóricos que estão no imaginário, principalmente europeu, né? Então, quando a gente se nós fôssemos aquele povo naquele tempo lendo essas histórias, ressoaria muito rápido com todo aquele povo do norte da Europa, de vários países eslavos, países da Inglaterra, germânicos, porque todos eles têm em comum essa figura dentro da sua mitologia, do seu folclore, dos contos de fada orais mesmo daquela região toda. Bom, é isso, a gente entra mais aí na próxima história. É isso, então, ficamos por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou a gente. Fique de olho porque vão ter workshops muito interessantes e que vão aprofundar bastante. E a gente optou por escolher esse conto justamente por ter tantas nuances e tantas formas de entrar na narrativa e de interpretar, né? A gente vai entrar em questões polêmicas, vamos falar um pouquinho dessa ferida da nossa sociedade de olhar a mulher de uma maneira demonizada. Então, a gente vai ter bastante assunto interessante. Continue com a gente. E os workshops também se pretendem não só analisar, né, não só estudar, interpretar mentalmente, mas também trazer o exercício de se conectar com o coração, de se conectar com as emoções e também com as mãos, né, e de fazer, e de trabalhar, e de produzir expressões artísticas, simbólicas, que falem com a nossa alma e que ajude a gente a entrar em contato com a gente mesmo. Então, fiquem atentos aí que em breve vai ter novidade. Sim, a proposta do workshop é que seja não só do conto, mas da arte-terapia. Então, é o encontro do conto com a arte-terapia que nós fazemos e que é a gênese aqui do nosso instituto e que a gente está convidando já para quem está ouvindo o podcast para ficar ligado no nosso Instagram, porque nós teremos novidades muito bacanas a partir disso. Até a próxima. Até, beijo. Tchau, tchau.